Bom dia, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. De antemão, peço a sua gentileza e a sua generosidade que possa compartilhar, dar um like em nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Estamos aqui no dia 16 de março de 2019 e temos colhido no meio das redes sociais as grandes repercussões, as grandes disputas de narrativas que têm ocorrido acerca de buscar as causas que levam dois jovens, um de 17 e outro de 25 anos, a desatarem um atentado que então ocorreu em Suzano. Assim, várias disputas de narrativas vão surgindo, seja dentro dos valores morais, vão dizer, olha, vivemos numa sociedade em que a família está desestruturada, em que os valores já não são os mesmos, vivemos numa sociedade em que há uma liberdade plena para tudo, portanto isso gera uma ociosidade nos jovens, gerando, de uma certa forma, estes eventos na busca de performance e notoriedade pública. Há elementos psíquicos, há elementos sociológicos, há elementos políticos. Mas eu gostaria de partilhar com vocês uma leitura, uma narrativa, e assim é a sociedade civilizada, ninguém tem absolutamente a verdade. Mas o que eu chamo você a observar é que dentro da história existe uma certa evolução. O capitalismo do século XIX e até a metade do século XX era um capitalismo de produção. E aqui eu colho um pouco no pensamento de Michel Foucault, que vai analisar essa ideia de uma sociedade disciplinada. Uma sociedade, para produzir, ela precisa de um sujeito disciplinado. Um sujeito marcado por uma ordem, determinado pelo tempo e espaço. Esse era o sujeito do século XIX, século XX. Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou até um pouco antes disso, começa a difundir que com a mecanização, com a automatização das máquinas, você já não precisava mais de sujeitos dentro das fábricas. E hoje nós vivenciamos de uma certa forma a potencialização disso. Aquilo que se fabricava com sujeitos nas fábricas, você precisa cada vez menos do trabalho humano. A exigência de trabalho humano, disciplinado dentro de uma fábrica, é cada vez menor. Portanto, nós saímos de uma sociedade de produção que colocava o sujeito dentro de uma ordem moral de disciplina e regras, e aí entramos num novo monte da leitura capitalista de mundo. É a sociedade de consumo, não é mais a sociedade da produção. E ora, meu caro, minha cara, para a gente consumir, a gente precisa o quê? Estar bastante racional diante das necessidades, só ser motivado por aquilo que estimule de fato a questão da necessidade? Não. Empreende-se a partir de então uma forte investimento científico em publicidades, em como eu vou tecer e manipular os desejos. Os desejos para que não sejam mais condicionados por aquilo que é necessário, mas por aquilo que o desejo fabricado pela publicidade desperta. Desde então nós deixamos de ser uma sociedade disciplinada. Portanto, a ordem moral ela já não vigora mais. O que vale agora é o desejo, é liberar os desejos, porque quanto mais desejos, mais consumos. Quanto mais consumos, bom, mais lucros. Portanto, a minha narrativa aqui é que aquilo que muitas vezes as pessoas reclamam, e com razão, sim, vivemos um esfacelamento de valores, a família está desestruturada, e não é de hoje, pelo menos a família proletária, que tem pouco proteção material diante da sociedade. Portanto, quando nós começamos a falar, olha, acabou os nossos valores, a família está desestruturada, existe muita liberdade, é necessário olhar o plano econômico em que a vida acontece. O plano econômico quer despertar mesmo o desejo, o prazer, o lucro imediato das coisas, porque é isso que esse sistema que está destruindo o mundo difunde.
Um sistema individualista que prega somente o prazer individual, o fastio individual de cada um, em que muitos, inclusive pais de famílias, mães, sobretudo pais, usam do seu desejo de ter como subalterna sua esposa e assim faz a relação de troca não de afetos, mas de coisas. E as coisas não preenchem nossa existência. Nós somos seres, precisamos de afeto. Portanto, o discurso moralista, ele vai até um ponto, ele mostra que os valores estão desfacelados, mas não olha a profundidade dentro da sociedade, porque vivemos um sistema que publicitariamente cria desejos. E esses desejos, quando não saciados, esses desejos de reconhecimento, de sucesso, de notoriedade, de posse de coisas, alimentam a nossa perversão moral. A nossa perversão moral não está marcada por uma ideia pura de sexualidade, mas de uma sociedade de consumo. Eu lembro muito bem que, há tempos atrás, minha mãe levava a sacola. Hoje não, você não leva a sacola. Você já espera que alguém vai te dar uma sacola lá no mercado. Hoje, quando você quer beber um copo de água, você pega um copo descartável e por alguns segundos você descarta. Nós vivemos uma sociedade que nos estimula o desejo, que alimenta o presente e rifa o futuro. E aí vejo discursos moralistas que só vão até uma só parte, não olha essas questões econômicas que destroem famílias que se veem desprotegidas, sobretudo agora no Brasil, quando vemos um governo querendo tornar essas famílias ainda mais vulneráveis, com uma reforma da Previdência que vai atacar justamente os mais pobres e a pequena classe média. Vemos aquilo que ocorreu nos governos anteriores, um ataque terrível e cruel contra os direitos trabalhistas que, a pretexto que geraria emprego, agora está gerando desemprego, informalidade e desespero nas classes menos favorecidas. Ou como você acha que uma mãe que tem que acordar pelas 5 horas da manhã e ganhar o pão do seu filho, da sua filha, pois hoje 35% das famílias são geridas somente por mulheres, e geralmente mulheres nestas condições, numa condição de trabalho informal, espera que ela vai dar ou ter força para dar afeto para essas crianças? Portanto, é necessário aprofundar a nossa reflexão. Sim, as famílias estão desestruturadas, sim, destruíram os nossos valores, e quem destruiu? Essa ordem do consumo individual. Portanto, é necessário não isso simplesmente por constatar que os valores estão destruídos, mas é necessário mudar o sistema que destruiu esses valores. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Fiquem na paz.